nesse ponto exatamente que o nosso ouvinte pergunta aqui. Ele fala assim, é a pedido do presidente Bolsonaro. Qual é a interferência do presidente da República no ministro da Educação? Por exemplo, o senhor quando ministro, quer dizer, tinha interferência do presidente? O senhor acha que o presidente Jair Bolsonaro tem responsabilidade nesse caso e, de repente, pode ter que responder a isso? A única interferência que o presidente Lula fez durante o tempo que eu fui ministro foi me demitir, que era um direito dele, total, se eu discordava do interesse dele maior sobre as universidades do que sobre a educação de base. Então, ele tinha toda a razão de dizer que queria um ministro que cuidasse mais das universidades. Aliás, por isso que eu defendo que o Ministério da Educação seja só para a educação de base e haja um outro para as universidades ou colocá-las dentro de outro ministério. Não houve qualquer interferência em nenhuma área do ministério, muito menos naquilo que se refere ao uso do recurso. Agora, eu queria aproveitar e dizer que o ministro, que está preso nesse momento, tem a chance de prestar um grande serviço, é dizer tudo o que ele sabe, é reafirmar ou negar, se ele achar que mentiu antes, de que o presidente Bolsonaro pedia para ele receber esses pastores intermediários que queriam levar emendas, recursos em troca de propinas. Eu acho que o ministro poderia agora dar uma prova de republicanismo, dizendo tudo o que sabe e assumindo as consequências, mas não ficando essas consequências só sobre ele. Além do presidente, deve ter muito parlamentar que pediu favores no uso de recursos em troca de propina. Então, ministro, aproveite esse momento trágico para a sua vida pessoal, que nós todos devemos lamentar que esteja pesando sobre o senhor, por falhas suas ou não, mas aproveite esse momento e diga tudo o que sabe. Demonstre ao Brasil inteiro o que é que está nas entranhas do governo Bolsonaro naquilo que o senhor tem conhecimento. Pena que eu acho que ele está ouvindo a gente, né, professor? Porque ele tá preso agora, ele tá incomunicável, né? Não pode. Pena que ele não está ouvindo. É esse seu pedido, que é importantíssimo. Não está ouvindo. Quem quer fazer pergunta aí? Começa a Marilis. Vai lá, Thales, primeiro, depois Marilis, vai lá. Primeiro dizer que eu acho pouco provável que o ministro venha cometer esse gesto de grandeza. Mas, professor, o senhor, que conhece bem a educação, poderia analisar os ministros do governo Bolsonaro, como os indicados pelo Bolsonaro, os que tomaram posse, os que quase tomaram posse? Qual é a sua visão sobre essas indicações que o Bolsonaro fez para ministro? Eu não vou emitir... por aquele estrangeiro, não? Eu não vou emitir nenhum juízo de valor do ponto de vista moral e legal. Isso é coisa de juiz e polícia. Agora, do ponto de vista da capacidade, do preparo, do compromisso com a educação, eu não vejo nenhum desses ministros que justifique ter estado naquele lugar. Olha, durante o regime militar, tivemos ministros de educação que tinham preocupação mais com a ordem do que com a educação. Mas houve bons ministros, inclusive militares. O governo militar chegou a ter bons ministros, uma boa ministra, aliás, no finalzinho. Mas o Bolsonaro até aqui não conseguiu um único, que a gente possa dizer, essa é uma pessoa que vale a pena ter como responsável pela educação no Brasil. É um descuido completo, total, absurdo. Não vejo nenhum que mereça o nosso reconhecimento como boa personalidade para a educação. Só para a gente, antes de passar para a Marilis, já que ele falou, só para falar do nome dos ministros, né? Foram 3 que passaram pelo governo, antes do Vitor, que está atualmente. Foi o Ricardo Vélez, que é o estrangeiro que você falou, que até recentemente a gente entrevistou ele ao vivo aqui, não sei nem se foi com você, Thales, no qual ele falou sobre as tentativas de interferência, falou sobre a gravidade desse caso e tudo mais. O Ricardo Vélez Rodrigues, que tinha sido indicado pelo Olavo de Carvalho, né? Oi?
É isso, Isso, né? é que foi escolhido porque era olavista. Sim. E aí depois foi o Abraham Weintraub, que é justamente também que era aliado do presidente Bolsonaro, hoje não é mais, que ficou ali no Ministério da E do Educação também com Olavo. muitas críticas. E aí Milton Ribeiro, na sequência, indicado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal agora, o Mendonça, né? Marilise, é contigo E no agora. meio teve aquele indicado que falsificou os Aquela foi uma currículos dele. tentativa, né? Foi uma tentativa. Ele foi anunciado, aí descobriram um currículo falso e aí caiu fora. Não chegou nem a assumir. assumir. Professor Cristóvão, queria aproveitar, acho que a gente tem, né, obviamente, que dar o benefício da dúvida. É possível, de alguma forma, que um esquema desses funcionasse sem que o presidente Bolsonaro soubesse? Não sei. Para mim é difícil saber disso. Não sei quais são as características do governo Bolsonaro ao ponto de ele estar tão bem informado. Agora, se ele não estiver bem informado, ele é um presidente incompetente. Então, de qualquer maneira, ele deveria estar informado. Sobretudo que é um homem que vem do serviço militar, que tem relações com os sistemas de informação, ou ele quer usar os sistemas de informação apenas para proveito eleitoral. Ele não quer usar a ABIN, por exemplo, para saber o que acontece dentro das entranhas de seu governo. Eu dou, como você mesmo disse, essa dúvida. Não sei, mas se ele não sabia, ele é um incompetente.